Olá, hoje é segunda-feira, 11 de julho. Eu sou o jornalista Dylan Della Páscoa e estamos dando início agora a mais uma edição do Pré-USDA, o programa dos analistas e jornalistas de safras e mercado, tentando antecipar o que o relatório do Departamento de Agricultura norte-americano de julho vai trazer de impacto para o mercado. Estão aqui comigo o Luiz Fernando Roque, nosso consultor de soja. Tudo bem, Luiz Fernando? Boa tarde, Dylan. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Vamos lá, mais um relatório do USDA aí que pode mexer com o mercado. Também com a gente o Paulo Molinari, nosso consultor para o mercado de milho. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Dylan, tudo bem. Um relatório que realmente traz algum ponto importante pelo ajuste da área, né? Mas que pode realmente balançar o mercado durante a semana. Então tá, vamos começar então passando os números da soja, da projeção do mercado para esse relatório que será divulgado amanhã, na terça-feira, dia 12, às 13 horas. Começando com a soja, as projeções do mercado para esse relatório de julho indicam para a produção para a safra norte-americana 2022-2023, o mercado aposta numa redução na sua estimativa de 126 milhões e 300 mil toneladas para 122 milhões e 900 mil toneladas. Em relação aos estoques de passagem, a previsão para 21-22 é de estoques de 5,9 milhões de toneladas, subindo na comparação com os números de junho. E para 2022-2023, um número menor do que aquele indicado em junho, de 5 milhões e 800 mil toneladas. Em junho, o número foi de 7 milhões e 600 mil toneladas. Para os estoques globais, para a temporada 21-22, a estimativa do mercado é de um número próximo de 86 milhões e 400 mil toneladas, subindo um pouco na comparação com o número de junho. Já para 22-23, a projeção é de uma redução, passando de 100 milhões e 500 mil toneladas de junho para 99 milhões e 200 mil toneladas. Para a safra do Brasil, mercado ainda com foco na estimativa para a safra 2021-2022, poucas alterações estimadas pelo mercado, uma leve redução para 125,9 milhões de toneladas, a exemplo do que o mercado trabalha para a Argentina, também uma redução de cerca de 100 mil toneladas para 43 milhões e 300 mil toneladas. Luiz, o que a gente pode destacar desses números aí indicados, projetados pelo mercado? Bom, Dylan, como o Paulo colocou, né, a gente tem um relatório importante agora, nesse mês de julho, porque é um relatório aí que vem após aquele relatório de intenção de plantio do USDA de área plantada, e aquele relatório aí do final de junho realmente surpreendeu o mercado, né? Talvez o USDA tenha trazido agora números um pouco mais dentro da realidade, porque eu acho que aqueles 91 milhões de acres lá para a soja que o USDA trouxe lá em março, eu acho que estava um pouquinho fora, né? A gente estava demorando para entender o porquê de um aumento tão grande na área de soja, embora o mercado seja favorável, né, ao plantio de soja, mas realmente a expansão estava surpreendendo e agora o USDA fez um ajuste. Eu acho que faz mais sentido agora os números, tanto de soja quanto de milho, depois o Paulo vai falar sobre o milho. Mas então, esse relatório de julho ele vem consolidar essa área aí que o USDA atualizou e naturalmente, né, com uma área menor do que o USDA estava estimando anteriormente, naturalmente a gente deve ter um ajuste negativo de produção importante aí, né, reduzindo aí para praticamente 123 milhões, né, 3 milhões a menos praticamente frente à estimativa inicial. Então é um número bastante importante, é uma redução bastante importante, né, que se confirmada leva aí os estoques para praticamente os mesmos níveis que a gente deve ver em 2021-2022, e a gente sabe que estoque pesa muito sobre Chicago, né? Então o momento, né, pré-relatório e pós-relatório deve ser um momento realmente positivo para Chicago, porque a gente lembra que recente acabou o plantio lá da nova safra e a gente tem toda a questão climática para confirmar ou não esse potencial produtivo. Lembrando que a gente tem um potencial produtivo menor agora, então problemas climáticos aí podem realmente trazer perdas e apertar ainda mais esses estoques, né? Com relação a números globais, a gente não deve ter muita surpresa, e também com relação à safra de Brasil e Argentina, só alguns ajustes muito pequenos aí que são esperados. Mas eu acho que o USDA sim deve confirmar o viés do mercado, né, de corte na produção. Talvez não cortar tanto para 123, talvez ficar um pouquinho acima disso, porque para chegar nesse número de 123 ele tem que cortar um pouquinho a produtividade. Eu acho que é um pouco cedo, né, embora as condições de lavouras estejam piorando nos Estados Unidos nas últimas semanas, eu acho que é um pouquinho cedo aí para o USDA cortar.
mas, né, em se falando de uso, tudo é possível. Então, deve ser um relatório, em suma, altista para o mercado de soja e principalmente para a safra nova. Tá certo, Luiz. Vamos passar agora às projeções do mercado do milho e depois o Paulo comenta esses números. Em relação ao milho, o mercado vem apostando, em termos de produção 2022-23 nos Estados Unidos, um número de 368 milhões e 800 mil toneladas acima do indicado no mês de junho. Para os estoques de passagem, 21-22, número subindo para 37 milhões e 900 mil toneladas, uma pequena alta de 200 mil toneladas. E para 2022-2023, uma alta mais consistente, passando de 35 milhões e 600 para 36 milhões e 400 mil toneladas. Em relação aos estoques globais, 21-22, número subindo para 311 milhões e 400 mil toneladas. Os estoques globais 2022-2023 também subindo, mas pouco, para 310 milhões e 700 mil toneladas. Em relação à safra do Brasil, 21-22, o mercado trabalha com um número de 116 milhões e 500 mil toneladas, 500 mil toneladas acima do relatório de junho, e para a safra da Argentina, uma redução de 500 mil toneladas, passando de 53 milhões para 52 milhões e 500 mil toneladas. Paulo, o que a gente pode esperar desse relatório que será divulgado amanhã? Bom, é um relatório que, naturalmente, ele ajusta, o grande dado é o ajuste da área plantada de dia 30, que ele tem que colocar nesse quadro oferta-demanda, e com isso ajusta as produções, né? Então, o número aí de 369, 368, 370 milhões de toneladas para a safra americana é uma realidade para essa produtividade de 177 bushels por acre, que é a mesma produtividade recorde do ano passado. Parece difícil que amanhã o USDA mude projeção de produtividade. Não está na hora ainda de ele mexer. A polinização do milho está começando essa semana e seria bem prematuro ele colocar a produtividade para cima ou para baixo para mexer nesse número. Em todo caso, os 400 mil acres a mais em relação à intenção de plantio. É bom lembrar que a área de milho está perdendo quase 2 milhões e 700 mil acres em relação à safra passada, então é uma área pequena. Depende basicamente agora desse clima nos próximos 30 dias na polinização e pendoamento do milho. Só que esses 400 mil acres, ele nivela o estoque da safra nova ao estoque da safra velha, dos 37 milhões de toneladas. Isso neutraliza um pouco o mercado. Então, não acredito em grandes surpresas amanhã em termos de oferta e demanda do milho. E se tiver uma grande surpresa, algum grande ajuste, vai aparecer no dia 10 de agosto, onde aí sim o USDA vai ter que mexer na produtividade, que é a grande interrogação que nós temos nesse momento, apesar da área plantada ainda ter pequenas correções até janeiro. Certo, Paulo, passando agora às projeções do mercado para o relatório em relação ao trigo, a expectativa do mercado para os estoques de passagem dos Estados Unidos em 2021, 2022, ela indica 17 milhões e 900 mil toneladas, um pouco acima do número de junho. Os estoques para 2022, 2023 também devem ser elevados, passando de 17 milhões e 100 mil toneladas para 17 milhões e 500 mil toneladas. Em relação aos estoques globais, a temporada 2021-2022, o mercado aposta numa pequena elevação, passando para 279 milhões e 500 mil toneladas, e os estoques globais 2022-2023, uma elevação de 269 milhões e 900 mil toneladas para 267 milhões e 800 mil toneladas. Bom, Luiz, falando um pouco de mercado, o que a gente pode explicar esse recente momento da soja na Bolsa de Mercadorias de Chicago? Os preços vêm subindo nas últimas sessões. Nesse momento, a soja para novembro tem uma alta de 1,8% a 14,21%. Além do relatório do Departamento de Agricultura norte-americano, o que está movimentando esse mercado, Luiz? Dylan, como tu colocou, um dos fatores, naturalmente, é o relatório, né? Os players já se posicionando frente a essa diminuição diária, a provável diminuição da produção americana.
Além disso, a gente tem naturalmente também fatores técnicos, porque na semana, alguns dias atrás, o mercado perdeu muito, né, valor, principalmente devido a fatores secundários, fatores paralelos à oferta e à demanda da soja, de fato, né? Principalmente a questão envolvendo aí a aversão ao risco no mercado internacional. Isso afetou vários mercados, não só o mercado, não só as bolsas americanas, como o mercado em todo o mundo. Então, essa desvalorização muito rápida, né, de várias commodities, incluindo a soja, naturalmente traz aí espaço para correções técnicas positivas depois disso. Então, a soja encontrou um fundo de curto prazo aí, voltou a ganhar força depois disso, mas também voltou a olhar para fundamentos. Então, o primeiro, realmente, essa tendência de corte na produção americana, e o segundo, que também corrobora com isso, é o clima nos Estados Unidos, né? A gente tem aí um clima, os próximos dias vão ser de um clima não tão favorável, né? Com temperaturas elevadas, com falta de umidade em boa parte do cinturão produtor. Isso começa a colocar em risco, né? Pelo menos de forma inicial, esse potencial produtivo americano, que já é menor, então o mercado também começa a precificar esses possíveis problemas aí de consolidação ou de condições das lavouras americanas. Então, o mercado está no momento positivo, de fato. Paulo, o milho nesse momento em Chicago subindo cerca de 2%, posição setembro com alta de 2,01% a 6,45 3/4. O quadro é semelhante no milho do que na soja, Paulo? Um pouquinho pior, né? Porque o milho ele está agora entrando na fase crítica, né? A soja vai entrar em floração mais para o final do mês e o milho está entrando em polinização agora. Então agora tem que ter condições favoráveis de clima para que esse milho expresse lá na frente o potencial de produção e aí gere uma expectativa de produtividade boa ou até com um novo recorde para esse ano, que é o que parte do mercado aposta, né? Então, um momento do mercado chama-se weather market, ou seja, o mercado de clima, e é o que nós estamos vivendo, né? Semana passada choveu muito bem, o mercado precificou a chuva, hoje devem vir condições de lavouras melhores, porque vai refletir a semana passada, mas os mapas que foram atualizados no final de semana e as previsões de hoje para os próximos 15 dias estão mostrando aí uma super temperatura, né? O calor voltou com tudo nesse verão americano e cortou um pouco a chuva. Então, essa combinação é o que movimenta Chicago hoje, né? Claro que é uma semana tensa, tem o relatório do USDA amanhã, tem o relatório de inflação americana na quarta-feira, que vai mexer com todo o mercado financeiro novamente, e também com as commodities, né? Mas é uma semana tensa, onde o clima é o grande puxador de preços para cima ou para baixo na semana. Certo, Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Luiz, pelas informações. Esse foi o Pré-USDA, o nosso programa da Safras TV, que tem como o objetivo tentar identificar o que o relatório vai trazer para o mercado. Nós voltamos amanhã, depois do relatório do USDA, conversando, explicando os números que realmente serão divulgados e o impacto no mercado. Aproveito o momento para convidar vocês a continuar assistindo os nossos vídeos na Safras TV, acionar as notificações e se inscrever no nosso canal. Além dos vídeos de pré-USDA, também tem entrevistas, análises, informações sobre o clima, tudo que você precisa para fazer o melhor negócio. Também convido para visitar o site de Safras, safras.com.br, e pedir uma demonstração da nossa plataforma Safras, que tem vídeos, áudios, notícias, análises, entre outros conteúdos e que garantirão a melhor negociação da sua safra. Obrigado, Paulo. Grande abraço. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã. Luiz Fernando, até amanhã. Grande abraço. Obrigado, Jean. Abraço.